Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus, que nos dá vitória. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ribamar, demais obreiro, nossos companheiros. Louvar a Deus pela vida da igreja, do irmão Josival, do irmão Ilma. Deus abençoe vocês, a família, né? E assim nós vamos caminhando, louvando ao Senhor, servindo, apesar da dificuldade, da luta. Mas as lutas que nós enfrentamos não é para nos matar, é para nos fortalecer. Ninguém aprende a nadar lendo livros nem historinhas. Se aprende a nadar nadando, enfrentando as águas. Jesus diz: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se nós formos olhar essa palavra, nós estamos vendo Jesus dizendo que todos nós temos uma cruz. Agora, muitos, quando aceitam Jesus, querem largar a cruz e quer que Jesus leve a cruz dele. Não, você vai levar a sua cruz, eu vou levar a minha cruz, vamos juntos levando a nossa cruz, servindo a Deus, servindo a Jesus. E as dificuldades que a gente enfrenta, essa dificuldade que a gente passa, é para que nós venhamos sentir desejo de ir para lá e não estabelecer eternamente a nossa morada aqui. Porque se as coisas estiverem todo o tempo bom aqui, a gente não quer ir para lá, né? A gente não quer ir para lá. Aí não cumpre aquela palavra da oração de São Francisco de Assis, que diz que é morrendo que se vive para a vida eterna, né? Os irmãos estão felizes com Jesus? Glória a Deus, né, pastor João Gomes? Deus abençoe. Vamos abrir nossa Bíblia em livro de Juízes, capítulo de número 16. Os irmãos podem ficar sentados. Pode ficar sentado. Juízes, capítulo 16, versículo de número 19 e o versículo 20. Glória a Deus, graças a Deus. Queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão acompanhando o trabalho por meio da live. Deus abençoe os irmãos que estão aí na sua casa, em vossas casas, no carro, onde você estiver. Deus abençoe em nome de Jesus. E se inscreva no canal, o canal da AD Araguatins. Acione aí a campainha para que você possa receber as notificações. E também compartilhando o link nos grupos de Facebook e WhatsApp. É isso mesmo, Natan? Miqueias, muito bem. Os irmãos que encontraram, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto fala de Sansão. E às vezes a gente lê a Bíblia, a gente escolhe Sansão como um dos nossos heróis da Bíblia. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara em mostrar os acertos e os erros também dos heróis da fé. Sansão foi um grande herói na Bíblia. Venceu tantas batalhas, matou tantos inimigos do povo hebreu, do povo de Israel, matou filisteus e foi derrotado aos pés de uma mulher. A palavra de Deus, ela mostra de forma bem clara que Sansão tinha tudo para dar certo. Primeiro, que ele era nazireu de Deus, era um homem de promessa. Tem muitos que na Bíblia, existem muitos homens de promessas, inclusive nós, todos nós recebemos promessa. E muitos dizem que quem tem promessa de Deus não morre. Morre, não vai virar pedra, morre. Ou morre depois da promessa se cumprir, ou morre antes da promessa se cumprir. Mas não porque a promessa deixou de se cumprir, porque Deus foi infiel, porque ele estava no lugar errado na hora da promessa de Deus se cumprir.
Porque o projeto de Deus para a vida de Sansão não era para que ele viesse ser derrotado aos pés de uma prostituta. O projeto de Deus na vida de Sansão era que Sansão cumprisse o desígnio de Deus. Primeiro, pela questão do nazireado. Tinha uma lei específica que tratava dos nazireus. Tinha regras a serem cumpridas, estabelecidas pelo próprio Deus. O Sansão, ele começou a brincar com o poder de Deus na sua vida. A Bíblia fala sobre a questão do nazireu. O nazireu, primeiro, ele tinha que se abster de certos alimentos. Ele não podia alimentar-se de qualquer alimento. Bebida não podia ser bebida, podemos dizer, fermentada, álcool. Ele não podia tocar em álcool. Não podia comer qualquer tipo de comida, não podia tocar em cadáveres. E não podia também rapar a sua cabeça. Sansão descumpriu todas as regras do nazireado. Ele começou a brincar. Sansão saiu da casa dos seus pais e foi dar uma volta na terra dos filisteus. Foi conhecer as províncias de Gaza, foi conhecer as terras de Tinate. E ali nessas viagens ele terminou conhecendo com seus olhos aquilo que não era para ter conhecido. E o Sansão começou a brincar com a força de Deus que tinha na sua vida. E nós observamos que a queda de Sansão não aconteceu de uma hora para outra, meus irmãos. Porque ninguém se esfria na fé de uma hora para outra. O esfriamento na fé, chamado de apostasia, ela vai acontecendo paulatinamente na vida do ser humano, do crente, do cristão. À medida que o crente vai brincando com o pecado, ele vai se distanciando. É como aquele que se atrapalha nas redes de pesca ou nas teias de aranha. Sansão começou a brincar. Sansão começou a brincar com o poder de Deus. E ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. E custou caro a vida de Sansão. E essas 7 tranças que tinha no cabelo, na cabeça de Sansão, elas apontam para pelo menos 7 necessidades básicas do cristão. Então, dentro desses poucos minutos, queremos falar sobre as 7 necessidades básicas do crente para manter a sua comunhão com Deus. Cada trança do cabelo de Sansão representa uma das nossas necessidades, que nós precisamos para a nossa comunhão com Deus. Neste mundo que jaz no maligno, neste mundo, neste século presente, como diz Pedro, nesta geração perversa, nós precisamos de manter essas 7 tranças espirituais em nossa cabeça, espiritualmente falando, para que nós possamos vencer o pecado, vencer o mundo, vencer Satanás e agradarmos o Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque quando Dalila coloca Sansão aos seus joelhos, a Bíblia diz que Dalila colocou Sansão nos seus joelhos, e ali Sansão dorme. É o pior lugar do mundo para o crente querer descansar, é nos pés das Dalilas do pecado. Porque nós temos os pés do Senhor Jesus, nós temos o altar de Cristo, nós temos a cruz de Cristo, nós temos inúmeros lugares, mas o melhor lugar para nós descansar é aos pés do Senhor. É diante do altar, como diz o hino da harpa cristã, que nós devemos derramar as nossas lágrimas aos pés do Senhor. E a primeira trança, que aquele malvado chamado de carrasco cortou da cabeça de Sansão, quando ele cortou a primeira trança, Sansão estava dormindo. E ele cortou de forma sutilmente, para que não acordasse Sansão. Era o projeto de Satanás, de destruir a vida de Sansão. E ele começa pela primeira trança, corta de forma sutil. Sansão não acorda, Sansão está com sono pesado, e ele corta a primeira trança. Aquela primeira trança que o carrasco corta da cabeça de Sansão era a trança do temor. A trança do temor. Quando o homem perde o temor de Deus, porque através do temor é que nós conseguimos vencer as lutas.
É através do temor que nós conseguimos ser fiel ao Senhor Jesus. É através do temor que nós conseguimos ser fiel a Deus. Quando o carrasco, corta a primeira trança do cabelo de Sansão, ele estava cortando o temor que fazia com que Sansão agradasse ao Senhor nosso Deus. E a falta de temor, quando falta esta trança na vida do crente, do cristão, ele começa a desagradar a Deus. O altar da sua vida começa a ser trincado, a sua vida começa a ser manchada. Ainda não é a derrota final, porque o projeto do diabo é cortar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima trança, porque o diabo sabia que quando chegasse na sétima trança, ele aniquilaria de uma vez Sansão. E o inimigo está procurando cortar a trança das nossas cabeças. Mas nós devemos vigiar e orar, para que nós não venhamos entrar em tentação, pois na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E não tem nenhum super-homem aqui, não tem nenhuma super-girl, não tem nenhuma mulher maravilha aqui não. Nós podemos passar 24 horas orando, jejuando, com o rosto no pó, mas se nós levantarmos da oração e nós não vigiarmos, e nós tropeçarmos, nós desmanchamos toda aquela comunhão, aquela consagração que nós passamos durante as 24 horas. É por isso que a palavra de Deus nos diz em Jó, capítulo 28, versículo 28. Jó escrevendo, ele diz: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Sansão perdeu toda a sabedoria e inteligência, porque Sansão passou a brincar com as coisas de Deus. Sansão estava aos poucos perdendo a comunhão com Deus. Como nazireu de Deus, ele não observou as exigências da palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz em João 5,39, Jesus dizendo: examinar as Escrituras, porque cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em Mateus 22, 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sansão começou a desprezar o poder de Deus na sua vida, quando começou a brincar com o pecado, quando começou a futucar o cão com vara curta, como diz o adágio popular. Sansão, como nazireu, não poderia comer ou beber qualquer tipo de comida e bebida. E ele participou de uma festa em Tinate. E com certeza aquela festa havia muitas bebidas, havia vinho. A Bíblia não fala claramente que Sansão bebeu, mas Sansão começou a brincar com as coisas. O pastor Billy Graham, ele diz que quando o homem pretende navegar para distante de Deus, Satanás sempre terá um barco à disposição. Sansão começou a brincar. Uma das segundas exigências do nazireu é que o nazireu não poderia tocar em cadáveres. Sansão matou um leão, e quando ele volta, o leão estava cheio de favo de mel. As abelhas haviam feito uma colmeia naquele leão, e ele meteu a mão no leão, no cadáver, e pegou do mel e comeu. Ele não poderia ter feito isso. Ele era nazireu, não podia tocar em cadáver. Fez até um enigma em cima disso aí. Sansão começou a cair. As tranças do cabelo de Sansão já estavam preparadas para o carrasco cortar. Por último, Sansão pega em cadáver, ou melhor, depois de pegar no cadáver, e tem outra. Sansão pegou na queixada fresco de um jumento fresco. O que é fresco? Aquele animal que acabou de morrer, era cadáver. Não podia, mas ele pegou uma queixada assim mesmo. Matou 1000 filisteus? Matou. Mas ele não podia ter pego aquela queixada. Aquela queixada era de um cadáver, ele não podia pegar. Irmão, tem às vezes na nossa vida cristã, muitas das vezes, assim como Sansão pegou aquela queixada, conseguiu matar, fez sucesso em qualquer lugar, como Armazém Paraíba. Muitas das vezes, porque a gente pensa que as coisas estão indo bem, a gente pensa que Deus está aprovando. E muitas das vezes não é.
Porque existe duas coisas diante de Deus: existe a permissão e existe a vontade. A Bíblia diz que a permissão, ela pode ser dolorida, ela pode ter um resultado triste, como aconteceu com a queda do homem no jardim do Éden. O Adão comeu do fruto da árvore proibida, pecou, foi expulso. Deus permitiu? Permitiu, mas as consequências foram desastrosas. Estamos aqui até hoje pagando a desobediência do Adão por causa do pecado que entrou no mundo e que, por sua vez, consequentemente, veio a morte. Por isso que todos pecaram. Mas, por outro lado, existe a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não dói. A vontade de Deus não entristece. A vontade de Deus não machuca. A vontade de Deus não traz frustração. A vontade de Deus não traz ansiedade. A vontade de Deus não traz estresse. A vontade de Deus não traz depressão. A vontade de Deus não gera loucura. A vontade de Deus não traz morte. A vontade de Deus não traz delírio. A vontade de Deus, por quê? Porque Paulo diz que a vontade de Deus, ela é perfeita. Sansão meteu a mão na queixada fresca e disse: vou matar, e matou. Mas Sansão já estava perdendo de dentro dele aquele que o capacitou, dando força, que era o poder de Deus por meio do Espírito Santo. Só que o poder de Deus não estava limitado nas 7 tranças do cabelo de Sansão. Aquelas tranças eram apenas um referencial da unção de Deus na vida de Sansão, porque na verdade Deus não habita em cabelo, Deus não habita aqui em trança, Ele habita no coração, é aqui dentro. Glória a Deus. Só que o salmista Davi diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo quanto há em mim, cabelo, cabeça, tronco, tórax, abdômen, membros superiores, inferiores, tudo pertence ao Senhor Jesus. Porque o crente tem dono. O crente tem dono. E Deus, Ele vela por tudo que tem no crente. Tudo. Glória a Deus. Tudo que tem em você pertence a Deus. E Ele não abre mão. Até os ossos do crente têm poder diante de Deus. Esse poder que eu falo seja de valor. Glória a Deus. Quando os descendentes de Abraão foram sair do Egito, José, antes de morrer, disse: quando eu morrer, leva meus ossos lá do Egito. Não é para deixar no Egito. Levaram os ossos de José. Glória a Deus. O profeta Eliseu havia morrido, jogaram numa cova lá, estava até aberta. Os corpos, os restos mortais do profeta Eliseu se acabou, mas ficou ainda um pouquinho dos ossos. Um soldado lá do exército lá morreu, não dava tempo de abrir sepultura para sepultar o cadáver do soldado. Jogaram o corpo do soldado dentro daquela cova aberta, não sabia que tinha os ossos do profeta Eliseu ali. E na hora que o corpo do soldado tocou na ossada do profeta Eliseu, a Bíblia diz que o soldado ressuscitou, reviveu. Foi só tocar na ossada do profeta Eliseu, ele reviveu, porque até os ossos do crente têm unção de Deus, porque Deus vela por tudo que está no crente, desde a ossada, essa carcaça, porque esse templo aqui é do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É como diz o pastor Ribamar pregando, diz que alguns pregam dizendo que Deus quer só o coração. Aí uns falam: mas Deus não é açougueiro para querer ser o coração. Ele quer o corpo inteiro. É por isso que Ele lavou a sua igreja, o corpo inteiro. O diabo é muito pobre, só dá para marcar a testa ou a mão direita. Mas Jesus é rico, lavou a igreja do corpo, da cabeça aos pés. Quando Pedro estava lá, Jesus querendo lavar só os pés de Pedro, Pedro disse: Senhor, lavar meus pés? Que história é essa, mestre? Está brincando? Você está tantando, que negócio de lavar meus pés? O senhor é mestre, eu sou discípulo, eu que tenho que lavar o senhor. Pedro: deixa eu te lavar. Não, o senhor vai me lavar não. Pedro: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Não tem parte com o Senhor? Pois agora eu quero que o Senhor me lave da cabeça aos pés. Pode esfregar tudo aqui, eu sou do Senhor. Não, quem já está limpo pela palavra não precisa. Já estás limpo. Vós estás limpo pela palavra de Deus. Glória a Deus. Provérbios 14, 26 e 27 diz: no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para seus filhos. No versículo 27 diz mais: o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Quando o carrasco cortou a primeira trança do cabelo de Sansão, estava cortando a trança do temor. E uma vez esse temor indo embora, o homem se aparta da inteligência, da sabedoria, e com isso está vulnerável aos laços da morte.
Porque no temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E quando o crente perde o temor do Senhor, ele perde a sabedoria, perde a inteligência, começa a caminhar para a morte espiritual, começa a fazer maus negócios, para ele tudo é normal, começa a se envolver com coisas erradas, começa a frequentar ambientes que não é propícios para um verdadeiro cristão, começa a sentar na roda dos escarnecedores, começa a trilhar pelos caminhos dos pecadores, começa a entrar na roda daqueles que vivem o tempo para piadas, por falta do temor ao Senhor nosso Deus. Até aí, tem chance? Tem. Porque o objetivo do inimigo é aniquilar a última trança. Mas vamos correr por causa do nosso horário. Quando se perde o temor, abre brecha para Satanás agir. E a palavra de Deus nos diz: não deis lugar ao diabo. Porque ele não entra de uma vez, ele vai entrando aos poucos. É igual a água no barco. Vai entrando pelas brechas. E aí precisa calafetar, porque senão o barco afunda. Segunda trança, primeira trança foi a do temor, que o carrasco cortou da cabeça de Sansão. A segunda, trança da fidelidade. Diga, trança da fidelidade. Trança da fidelidade. É a fidelidade a Deus, é a fidelidade ao Pai, ao Deus Pai, é a fidelidade ao Espírito Santo, é a fidelidade a Jesus. Mas Deus quer que os crentes infiéis retornem à graça do temor, para que a fidelidade seja restabelecida. Quando o carrasco cortou a primeira trança de Sansão, ele continuou dormindo. Cortou a segunda trança, a trança da fidelidade, o Sansão continuou dormindo. Só que para o Sansão continuar dormindo, irmão, Sansão estava dormindo aonde? Nos joelhos de Dalila. Para que Sansão perdesse a trança da fidelidade, ele tinha que pagar um preço. Ele tinha que renunciar a alguma coisa valiosa para ele. Ele preferiu abandonar Deus e abraçar Dalila. A palavra de Deus, ela nos diz: não ameis o mundo, não que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Devemos ser fiéis a Deus, irmão, mesmo que nós estejamos diante daquilo que nós julgamos ser o mais importante. É por isso que a mensagem de Jesus para a igreja de Esmirna, lá em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 10, a parte C, diz o seguinte: Jesus para a igreja de Esmirna: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sansão perdeu a segunda trança, a trança da fidelidade. O altar continuava trincado e a trinca estava aumentando. Mas agora o carrasco não para por aí. Dalila continua mantendo Sansão dormindo aos seus pés, e o carrasco corta a terceira trança, a trança do domínio próprio, a trança do controle, do autocontrole. Esse domínio próprio vem a palavra também de temperança. Temperança, ela tem uma origem na palavra tempero. Quando você vai fazer o feijão, você bota o quê? O sal. Só que o sal, se ele aparecer na comida, porque a comida está salgada. Se você sente que aquela comida não está bem temperada, com relação ao sal, é porque ela está insosso. O sal foi muito pouco. Mas quando você diz: essa comida está excelente ao meu paladar, está gostosa, é porque o sal está na medida certa. O tempero está na medida certa. Nem para mais e nem para menos, porque a comida está temperada. Assim é o cristão, no tempero, na temperança, no domínio próprio. Você encara as circunstâncias, as dificuldades, os desafios impostos pela vida, mas você tem um domínio próprio. É como disse Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Por quê? Domínio próprio. Tem gente que fala: irmão, eu não aguento ver uma pessoa, uma mulher assim, assim, assim. Irmão, e o seu domínio próprio?
É igual a questão do ladrão. Muitos dizem que a ocasião faz o ladrão. Eu não concordo muito com isso, que a ocasião faz o ladrão. Eu acho que a ocasião revela o ladrão. Porque quem tem vontade de roubar, se ele não se controlar, ele vai roubar. Mas ele revela quem ele é. E a trança do domínio próprio, cortada da cabeça de Sansão, depois dele perder o temor, a trança da fidelidade, agora perde a trança do domínio próprio. E através dessa terceira trança do domínio próprio que o crente consegue dizer, quando ele tem não ao diabo, não ao pecado, não à carne e não a este mundo de corrupção. Sansão estava dormindo nos pés de Dalila e a trança do domínio próprio foi cortada da sua cabeça. E ele continuou dormindo. Quanto mais cortava as tranças, mais o sono de Sansão era pesado. E a palavra de Deus, ela nos diz: desperta, ó tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Por que despertar? É um sinal, é um alerta de Deus. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a ser fiel a Deus. Ninguém está aqui porque Deus colocou um punhal na sua barriga. Não, você vai ser crente, você vai me servir, você vai para a igreja, não te mato. Tem alguém aqui que veio aqui nesta noite movido de ameaças? Não. A Bíblia diz: quem quiser seguir após mim, se vós quiserdes, comereis o melhor desta terra. Podeis servir quem quiserdes, porém eu servirei ao Senhor, disse Josué. Glória a Deus. Mas nós escolhemos servir Jesus. Agora, quando nós escolhemos servir Jesus, nós temos que fazer aquilo que agrada o Senhor Jesus. Ninguém é obrigado a servi-lo. Mas quando nós fizemos o compromisso de servir a Jesus, aí nós vamos ser fiel a Ele. Porque ser fiel até a coisa mais preciosa, que é a vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sansão perdeu a primeira trança, a segunda trança, a terceira trança, e ele continuava dormindo, e o carrasco, sutilmente, com a lâmina afiada, passou a cortar a quarta trança de Sansão. E o Sansão continuava dormindo. A quarta trança, a trança da paz. Quando o carrasco estava cortando aquela quarta trança da cabeça de Sansão, ele estava tirando a paz de dentro do coração de Sansão. Irmão, os irmãos podem imaginar a aflição, o terror na vida de uma pessoa que não tem paz? Eu já deparei com muitas pessoas aflitas e dizendo: eu não tenho paz, eu vivo uma vida, um inferno. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que perderam a paz, e o diabo veio e cirandou e fez uma bagaceira, como diz a linguagem popular. Os irmãos conhecem a situação de Judas e de tantos outros personagens da Bíblia, de Saul, que terminou se suicidando, se jogando sobre uma espada. Por quê? Porque a paz foi tirada de dentro do seu coração. Mas não foi Deus que tirou a paz, foi o homem que expulsou a paz de Deus do coração. João capítulo 15, versículo 5, a parte B, Jesus disse a respeito da videira verdadeira. Mais adiante ele fala: porque sem mim nada podeis fazer. E ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele não estava vendendo, ele deu a paz. Quando nós perdemos o temor, consequentemente perdemos a fidelidade, perdemos a graça do domínio próprio, aí nós perdemos a paz. A quarta trança cortada. Lá no Salmo 32, versículo 3, a respeito da paz, o salmista Davi estava em pecado, e ele diz que enquanto ele não confessou o pecado,
ele não tinha paz, ele tinha guerra dentro dele. Ele disse que os seus ossos envelheciam como dor de câncer. Até que ele confessou o pecado ao Senhor. E quando ele confessou derramando lágrimas, ele buscou de Deus e a paz passou a reinar no seu coração. Sansão já não tinha mais paz e continuava dormindo na letargia, na demência. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo escrevendo à igreja em Roma, ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A paz que vem do céu, a paz que nós temos, esta paz que você sente em você, ou que você tenha dinheiro ou que não tem, mas você tem a paz do Senhor, ou que você tem um carro ou que não tem, você tem uma casa própria que não tem, ou se você tem um grande bem nesse mundo você tem, se não tem, mas a paz do Senhor você tem. E esta paz não vem dos lados, esta paz vem do alto dos céus. Se nós olharmos de lado, nós vamos ver só problema. Se nós olharmos de lado, vamos ver só pessoas com máscara, só vítima, pessoas enfrentando, vitimadas do Covid. É tanta dificuldade. Mas quando nós olhamos para cima, nós encontramos um céu sem crise. Nós encontramos um céu desbloqueado. Quando nós olhamos para cima, nós encontramos um céu com o véu rasgado de alto a baixo. Nós encontramos um Senhor Jesus dizendo para nós que nós devemos nos acalmar, que devemos ter esperança, que devemos continuar firmes, que nós devemos continuar esperando na paz que vem do alto. Mahatma Gandhi, escritor, líder indiano, passou a sua vida inteira buscando a paz da Índia. Morreu assassinado por um dos seus fãs e não conseguiu ver a paz na Índia. Porque não adianta, irmão, estabelecer projeto de paz se Jesus não fizer parte da reunião. Todos os planos dos homens serão frustrados, porque sem Jesus é você tentar andar num carro sem gasolina. Mas Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Glória a Deus. E esta paz não está condicionada aos bens materiais. Você pode ter uma sandália havaiana e outra cariri, e você pode estar cheio de paz. Glória a Deus. Crise, pode vir as crises, mas você está cheia de paz. Você está cheia de Jesus. Glória a Deus. Quinta trança para nós começar a encerrar. A trança da alegria. Depois que ele perdeu o temor, perdeu a fidelidade, perdeu o domínio próprio, perdeu a paz, agora perde a alegria. Porque quem não tem paz, não tem alegria. Quem não tem paz, não tem alegria. Sansão perdeu e continuou dormindo. A pior coisa que tem é a pessoa continuar dormindo em meio à falta de paz. Depois que ele perdeu a paz, Satanás foi deteriorando o altar da vida de Sansão. O altar agora não estava mais trincado, o altar estava rachado. O altar estava quebrado. E o Sansão continuou dormindo. Irmão, tem um tempo de dormir e o tempo de estar acordado. Vigilante, atento. Quando Davi se viu na tristeza, sem alegria, por causa do pecado que ele havia cometido, Deus havia saído dele. Davi se jogou ao chão e começou a chorar, derramando as suas lágrimas diante do altar de Deus. E Davi dizia: ó Deus, cria em mim um coração puro e renovas em mim um espírito reto. Ó Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque ele sabia que a graça na vida depende da alegria que vem do céu. Se não fosse alegria em servir a Deus, os irmãos não estariam aqui nesta noite. Você não estaria assistindo esse culto na sua casa.
mas é a alegria do Senhor que nos comove, que nos move e nos faz andar de cabeça erguida rumo à cidade santa, a Nova Jerusalém. Glória a Deus. É a alegria do Senhor, irmão César. Quando os discípulos em Lucas capítulo 10 saíram para cumprir a missão de Jesus, eles voltaram sorrindo, pastor João Gomes, quase soltando foguete. Alegre. Jesus, que foi, meus filhos? Essa palavra que foi não está na Bíblia, é uma ilustração minha. Aí os discípulos disseram: mestre, em teu nome os demônios nos submetem, os enfermos são curados. E aí começou a dar aquele relatório. Jesus disse: não vos alegreis por estas coisas, alegrai-vos antes de saber que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus estava demonstrando aí, irmão, que melhor do que você ser pastor, do que você ser presbítero, do que você ser diácono, do que você ter dom de expulsar, dom de cura, fé para expulsar demônio. Você pode ter todas estas coisas, mas não adianta você expulsar demônio, não adianta você orar por enfermo, Jesus curar, se você não tem a alegria da salvação. Porque o que mais tem é desviados com a Bíblia pregando, e não se pode aferir a santidade de ninguém no levantar de mãos. Não se pode aferir a santidade de ninguém por meio do âmbito apenas da visão, porque Deus, ele olha para o coração. Mas cada um sabe como está o seu altar diante de Deus. E se você tem as suas, com certeza você tem as suas 7 tranças, mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, não deixe o carrasco cortar nenhuma das tranças da sua cabeça. Mantenha firme. Pode deixar a luta vir, mas você pode ter certeza que você não está sozinho. Esta guerra nós podemos estar nela, mas aquele que nos dará a vitória é maior, e Ele está conosco. Glória a Deus. Passa para a 6ª trança, a trança da fé. O que mais o cristão pode perder, irmão? O que mais um cristão poderia perder depois de perder o temor, a fidelidade, o domínio próprio, a paz, a alegria? Perder a fé. O que pode perder? E você pode perder tudo nesse mundo, mas se não perder a fé, não perdeu nada. Mas o Sansão perdeu a trança da fé. 1 João 5,4. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aí agora, irmão, o carrasco cortou a 6ª trança de Sansão. Sansão continuou dormindo, e agora o carrasco passa a cortar a 7ª e última trança. E o Sansão continua dormindo e não podia acordar. Se acordasse, frustraria os planos dos filisteus, de Dalila e do carrasco. E ele sutilmente corta a 7ª trança. Essa trança aqui selou o destino, naquela hora, final de Sansão. Sabe qual foi a trança que ele cortou? Os irmãos podem imaginar qual era a trança? Não dá tempo de esperar por causa do nosso horário. A 7ª trança, a trança da esperança. A trança da esperança. E o que mais empolga Satanás, irmão, é quando ele consegue tirar a esperança do coração do cristão. Sabe por quê? Porque quando o crente perde o temor, perde a fidelidade, perde o domínio próprio, perde a paz, perde a alegria, perde a fé, essas coisas podem ser ainda recuperadas. Mas quando o cristão perde a esperança, não tem mais nada para aquela pessoa. E é por isso que Satanás fez com que Sansão perdesse a 7ª trança. E quando perdeu a 7ª trança, ao ser cortado da sua cabeça, Sansão, simplesmente quando foi despertado do sono, a Bíblia diz que a força do Senhor havia se retirado dele. Por quê? Por causa da 7ª trança. Meus irmãos, Deus abençoe os irmãos. Agora os irmãos tenham em mente, o diabo, Satanás, não estou aqui fazendo apologia ao poder de Satanás, mas não podemos subestimá-lo, porque ele não é um cachorro banguelo, que late e não morde, ele morde e morde muito bem, para destruir. Mas Satanás, ele sempre trabalha determinado a terminar tudo o que ele iniciou. Ele não quer desistir. Portanto, meus irmãos, quando Sansão despertou, era tarde demais. O diabo havia tirado todas as tranças, a esperança dele havia sido tirada, ele perdeu sua visão, porque perdeu seus olhos, e terminou Sansão
sofrendo o que ele não deveria ter sofrido. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe. Vamos obedecer a palavra de Deus, do que está escrito em Tiago 4:7, quando diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus abençoe os irmãos e nos guarde no seu amor para sempre. Amém.